Muito boa tarde. Vamos só aqui, se calhar, aguardar mais um minuto, está bem? E depois começamos. Entretanto, se calhar íamos pedindo aos professores, boa tarde primeiro, que se renomeassem de forma a que nós conseguíssemos depois identificar, a escola a que pertencem e que no chat nos fossem indicando, se estão com alunos e quantos alunos e nível de ensino. Obrigada. Ora, então, se calhar podemos começar, não é? O que vos parece, sim? Sim, Ora, parece-me que sim. então. Vamos então começar. Muito boa tarde. É com muito gosto que nós estamos aqui já na nossa terceira Masterclass, que hoje se intitula Responsabilidade Individual na Produção de Conteúdos e o Discurso de Ódio. Eu, antes de começarmos a nossa apresentação propriamente dita, vou fazer apenas, se me permitirem, um breve enquadramento da iniciativa, ou seja, do motivo que nos congrega aqui. Esta masterclass, ela faz parte do nosso projeto conjunto entre os clubes de informação e comunicação da Direção-Geral de Educação e o projeto UN Digital, sobre jovens, notícias e cidadania digital, que é um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Na verdade, esta atividade e outras também das quais iremos falar, que se enquadram nesta parceria, ela está incluída na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, no domínio dos média, também no âmbito ligada também ao perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Como eu dizia há pouco, esta parceria inclui então a Direção-Geral de Educação, que aqui está representada pela Susana Tavares, pela Elsa Mota, pela Maria Augusta Rosário e também tem como segundo parceiro o projeto UN Digital, que está a ser feito na Universidade Lusófona, no Sicante, e que hoje, e de resto também nas outras atividades, conta com a presença também da Teresa Sofia Castro, da Margarida Maneta e de mim própria, Maria José Brites, que somos investigadoras do projeto. E eu destacaria também, para já, que esta nossa parceria, DGE, Clubes de Comunicação e Informação da DGE, ela está incluída também nas comemorações, na iniciativa do Conselho Europeu, do Conselho de Europa, peço desculpa, do Ano Europeu da Educação para a Cidadania Digital, que é este ano em que estamos, 2025. Muito brevemente, para além das masterclasses, esta parceria terá também outras atividades, nomeadamente a participação na Semana dos 7 Dias com os Média e também bootcamps finais. Depois desta breve apresentação, eu iria então iniciar a nossa masterclass. Como eu dizia há pouco, ela hoje vai estar aqui muito focada nas questões mais relacionadas com o discurso de ódio e também da responsabilidade que cada um de nós tem
na produção de diversos conteúdos. Este tema parece-nos muito importante, tendo em conta a própria natureza dos clubes de informação e comunicação, portanto, e vem também no seguimento de outros temas que nós já trabalhamos anteriormente. Ora, também na perspectiva de vocês irem recolhendo e guardando alguns, alguns cursos. Tenho a certeza que alguns de vocês já conhecem os cursos Selma, mas para quem não conhece, deixamos aqui o site. Vamos também utilizar como ponto de partida esta definição que o projeto Selma propõe relativamente àquilo que nós poderemos considerar como discurso de ódio e também formas e locais onde ele pode ser expresso. Ora, como ponto inicial, obviamente, toda a forma de expressão que pode incluir, por exemplo, imagens, texto, música, vídeos, jogos ou até outro tipo de simbologia. O facto também, o local, os canais diversificados e multiplataforma que temos hoje em dia e nos quais este tipo de conteúdos podem ser divulgados, por exemplo, nos sites, ou, por exemplo, até vamos imaginar um canal de rádio, por exemplo, interno numa escola, só para dar também algum exemplo mais ligado também àquilo que é o trabalho que alguns de vocês desenvolvem. E depois, o discurso de ódio está também relacionado com pessoas, com indivíduos ou grupos de pessoas específicos e com determinadas características, como seja a raça, a origem étnica, o género, a identidade de género também. A orientação sexual, a filiação religiosa, por exemplo, ou algum tipo de por exemplo, limitação específica, por exemplo, em termos físicos. Depois, em termos de conteúdo, é aqui também importante assinalar, não é, que a intenção de incitar, espalhar ou promover conteúdos que são conteúdos discriminatórios e também estigmatizantes, não é? Ainda que possamos não estar ainda perante conteúdos discriminatórios, podemos estar, por exemplo, perante conteúdos que sejam estigmatizantes e, como tal, este tipo de discurso deve ser evitado e de todas as formas, evidentemente, mas nós sabemos, como é evidente, que quanto mais este tipo de discurso for ampliado, e ele é ampliado, obviamente, também através de diferentes formas de comunicação e através dos média, portanto, o problema torna-se ainda mais substancioso, não é? No sentido em que acaba por chegar a muito mais pessoas. Eu agora pedia, por favor, à Margarida, sim, para passar para este segundo slide. Um, ou seja, e então porque é que tudo isto é tão importante? É desde logo muito importante porque faz parte da nossa consciência, enquanto cidadãos, e faz parte também daquilo que são os nossos direitos e os nossos deveres, cívicos e de cidadania, não é? Portanto, desde logo tem essa importância. E no caso concreto, quando nós estamos aqui a falar de clubes de informação e de comunicação que utilizam diferentes média para
se expressarem, nomeadamente no contexto escolar ou no contexto da comunidade escolar mais vasta, em alguns casos também. É muito importante nós termos este pensamento e esta reflexão em torno destas questões, que também é verdade, às vezes, umas vezes são muito imediatas, outras vezes são processos de aprendizagem. E habitualmente, neste contexto, nós aprendemos na alteridade, no processo de comunicação da alteridade com o outro. E para já, eu vou pedir também à Margarida para partilhar connosco um vídeo. Vamos ver só uma parte que é o perigo da história única e que é uma TED Talk da escritora Chimamanda Adichie. Um, e, portanto, se calhar eu agora vou calar-me, está bem? E vamos aqui ouvir um pouco só o início da TED Talk. I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria, I had never been outside Nigeria. We didn't have snow, we ate mangoes, and we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Ora bem, nós deixamos-vos aqui apenas um aperitivo desta TED Talk. Eu fui vendo aqui no chat uma ou outra pessoa, se calhar não tinha imagem ou outras não tinham som. Felizmente eu por acaso tinha os dois, mas nós vamos colocar aqui o link, está bem, no chat, e eu vou aqui partilhar até uma opinião muito pessoal. Eu acho que esta TED Talk, que tem mais ou menos cerca de 20 minutos, ela devia ser obrigatória em todas as escolas, em todos os níveis de ensino, no ensino obrigatório e fora do ensino obrigatório, porque eu acho que esta TED Talk desta escritora, ela faz-nos de facto pensar que habitualmente nós olhamos para as histórias com um olhar único, com um pensamento único. E é, como eu dizia há pouco, na alteridade, que nós percebemos que há outros pontos de vista e que há outras formas de ver o mundo e que às vezes aquela que nós estávamos a utilizar é completamente enviesada. E depois esta TED Talk, aqui no nosso modelo, nós não estamos com um modelo interativo, e portanto, se calhar nesta altura, enfim, noutras formações, em que uso o modelo interativo, estaríamos aqui a dialogar, mas neste caso eu vou-me permitir
a dar também aqui uma outra visão que a mim me parece bastante importante do que pode ser extraído desta TED Talk. Eu acho que este excerto de 2 minutos nos mostrou a importância de nós viajarmos, não é? Das grandes heranças que nós podemos ter na vida são precisamente o termos aprendido com outros em diferentes contextos, na escola, em casa, com os amigos, termos tido a oportunidade de viajar, viajar fisicamente, viajar através dos livros, viajar através de ouvirmos outras histórias que nos fazem de facto abrir perspectivas. E já agora deixo-vos também aqui uma outra sugestão, de um outro recurso que pode ser utilizado e que é um recurso que, nomeadamente, tem sido usado, por exemplo, pelo Conselho da Europa, que são os livros vivos, não é? Com histórias vivas de pessoas que relatam as suas perspectivas de vida nos seus contextos e geografias muito diversos, através da história oral. E muito obrigada para já, e eu vou passar então a palavra à Margarida Maneta. Obrigada. Eu espero que me consigam ouvir bem. Bom, aquilo que a Maria José nos trouxe aqui nesta fase, enfim, de contextualização daquela que é a nossa masterclass hoje, apontou, não é, para o discurso de ódio enquanto um problema social, mas nós queremos trazer-vos aqui, e o título da masterclass indica isso mesmo, ahm, algumas dicas de como é que nós, individualmente, não é? Cada pessoa, e aqui pensando dentro dos próprios clubes de informação e comunicação e dentro da própria escola, pode ser responsável, não é? Pelos produtos que acaba por criar, e no sentido de evitar, portanto, a perpetuação deste tipo de discurso. E, portanto, pensando inclusive no tipo de conteúdo que os clubes de informação e comunicação criam, nós queríamos deixar-vos aqui algumas dicas no sentido de que pode ser e é uma boa estratégia evitar algumas expressões que indiciem a opinião ou subjetividade quando estamos a falar de, por exemplo, redigir uma notícia ou uma reportagem. Portanto, evitar aqui esse tipo de expressões. Não estamos a falar dos conteúdos de caráter opinativo, como a coluna de opinião ou o editorial. Nós já fizemos essa distinção nas masterclasses anteriores e, inclusive, a gravação está disponível. Nós estamos a falar aqui, sim, na produção de conteúdos e individualmente naquilo que podemos evitar, tal como expressões que possam gerar alguma imprecisão, não é? Ou porque são muito generalistas e acabam por pecar por não ter informações tão precisas, como seria o caso de uma expressão como toda a gente sabe, não podemos partir do princípio que, por exemplo, na nossa escola, toda a gente sabe de que é que estamos a falar, até porque na escola encontramos pessoas muito diferentes, até mesmo com interesses diferentes, idades diferentes, e de contextos diferentes, portanto, essa generalização pode acabar por não ser muito positiva ou muito profícua, e depois também o facto de ser muito importante nós atribuirmos fontes, não é? Ou termos alguém que possamos responsabilizar por ter dito alguma coisa. E, portanto, aí nessa lógica, as fontes anónimas são também algo a evitar, pensando, enfim, em dicas ou em alguma checklist que nós podemos usar quando estamos a criar os nossos próprios conteúdos. Além disso, a adjetivação e os estereótipos, não é? Até porque evitá-los ajuda-nos, em primeiro lugar, a tentar manter a imparcialidade do nosso trabalho, mas também a evitar a promoção de ideias que estão pré-concebidas, que são preconceituosas sobre outras pessoas, sobre outros grupos. E quando estamos a falar em grupos, seja porque
os agrupamos devido à sua identidade de género ou à sua afiliação religiosa, como nós víamos há pouco na definição de discurso de ódio online do projeto Selma, e que, ah, parecendo que não, ou mesmo que por vezes acabem por fazê-lo sem intenção, a verdade é que esta adjetivação excessiva, ou então estes, enfim, perpetuar estes estereótipos acaba por perpetuar também algumas ideias preconceituosas e, em última instância, pode acabar por perpetuar o discurso de ódio, por exemplo, e até mesmo a exclusão e a sensação de medo sobre outras pessoas. Portanto, quando nós vos falamos aqui nestas dicas, não vos estamos a falar sobre o que é ou não notícia, o que é que pode ou não entrar nos nossos clubes. Estamos, é sim, a falar da forma como comunicamos essa mesma notícia ou como decidimos passar essa mesma informação dentro dos nossos clubes e que acaba por ser algo sobre o qual somos responsáveis. De uma forma mais clara, assim como se, seguindo esta lógica de lista ou de boas recomendações ou boas práticas, o que é que nós diríamos que é muito importante? Primeiro que tudo, ser uma pessoa curiosa. Esse é o principal ingrediente, que deve estar na base, não é, da construção destes mesmos clubes e do trabalho que neles é feito, mas não só. Portanto, por vezes, a ideia de que nós podemos desconstruir estes estereótipos e não cair nesta lógica do discurso de ódio está muito relacionada com nós fazermos muito bem o nosso trabalho antes de irmos para o campo e, portanto, prepararmos um guião, termos um ponto de partida sobre aquilo que queremos saber e queremos questionar outra pessoa, sendo que devemos estar também muito conscientes de que há assuntos ou tópicos que podem surgir no decorrer da entrevista e que, portanto, não devemos ficar agarrados e agarradas ao nosso guião, devemos também ir atrás dessa mesma fala que decorrer ou que decorre no sentido da conversa que estamos a ter com alguma pessoa. Além disso, uma outra forma de nós evitarmos a perpetuação deste tipo de ideias ou de discursos é sermos bastante claros e também garantirmos que todas as pessoas, não é, conseguem entender aquilo que, a mensagem que nós queremos passar, não é? Portanto, o trabalho desenvolvido nos clubes deve conseguir abarcar toda a comunidade escolar, e não só um ou outro grupo dentro das escolas. E também porque nós sabemos, enfim, que as masterclasses têm uma linha condutora que é da inteligência artificial e que de seguida a minha colega Teresa Sofia Castro já vai falar, mas é muito importante que nesta lógica das boas ferramentas, boas práticas, que fazem de mim uma pessoa mais responsável na criação de conteúdos dentro do meu próprio clube, é muito importante nós darmos créditos ao trabalho que utilizamos e que não é nosso, ou então darmos créditos a determinada citação que alguém disse, né? Porque isso acaba por nos ajudar a responsabilizar aquela pessoa sobre essa mesma afirmação. Além disso, pensando até nesta temática que hoje aqui nos reúne, é muito importante vermos além do óbvio, não é? Portanto, desconstruirmos-nos dos nossos próprios preconceitos, e irmos, não é? Falar com alguém, procurar ouvir todas as vozes, sem termos essas ideias pré-concebidas quando avançamos para esse contacto. Além de que, por vezes, há ideias que nós temos pré-concebidas sobre algum grupo ou alguma pessoa, e que nós depois não nos permitem ver aquilo que está além do óbvio, não é? Aquilo que está além de um primeiro contacto, e que nos pode dizer muito sobre a própria forma como a pessoa reage, age, etc. E para terminar, esta ideia de que é importante, sim, que nós façamos o nosso trabalho, não é? Os nossos conteúdos, as nossas notícias na rádio, na televisão, no jornal escolar, livres de preconceitos, não é? Livres das nossas próprias convicções.
E, portanto, claro que nós já falámos aqui sobre imparcialidade, sobre objetividade em sessões anteriores e sabemos que as nossas convicções acabam por nos influenciar. No entanto, elas não devem impedir-nos de fazermos uma escuta ativa sobre as outras pessoas e os seus pontos de vista e termos a preocupação de integrarmos esses mesmos pontos de vista e essas mesmas histórias no nosso trabalho nos clubes, não é? Para evitarmos, enfim, as histórias únicas sobre a nossa comunidade escolar, pensando até no vídeo que vimos há pouco. Bom, eu ia passar agora a palavra à minha colega Teresa Sofia Castro, que vai trazer-nos uma perspectiva de como é que esta ideia até do estereótipo, por vezes das ideias muito simplistas e generalistas, podem também ser encontradas ou para as quais devemos ver além do óbvio quando usamos ferramentas de inteligência artificial. Muito obrigada, Margarida. Boa tarde a todos. Se calhar antes de passar aqui ao próximo slide, eu fazia-vos então este desafio, este exercício de pensarem num sapato. E a ideia aqui de pensarem num sapato é também trazermos esta abordagem ao discurso de ódio como um problema efetivamente social, mas ao qual a tecnologia está muito interligada e por vezes nem sequer estamos avisados desse facto, não é? Então, imagino, aposto que todos já pensaram em sapatos com formatos, cores e estilos diferentes e possivelmente muito parecida à diversidade com o que temos aqui neste slide. Então, por que é que isto terá acontecido? Tal como a Margarida Maneta referiu anteriormente, nós somos também alimentados por crenças, por convicções, e por isso também, como a Maria José Brites dizia anteriormente, a importância de viajar é realmente aqui um aspecto que temos que ter em conta, viajar nos diversos sentidos, não é? Porquê? Porque todos nós temos uma coisa a que se chama enviesamento. Ok? Nós todos olhamos para o mundo que nos rodeia de forma diferente, pensamos de forma diferente porque temos os nossos contextos de vida, de experiências e de socialização para o mundo, e por isso é normal que não sejamos, às vezes, por vezes, tão imparciais como gostássemos e que também acumulemos aqui uma série de pré-juízos e preconceitos que, por vezes, têm influência na forma como utilizamos as ferramentas de inteligência artificial. Por isso, eu sei que o vídeo anterior não correu muito bem, mas tentaríamos 5 segundos no próximo. Se não virem, por favor, avisem-me para cortarmos o vídeo e depois colocamos aqui no bate-papo o link, mas para compreendermos melhor todas estas interligações, tecnologia, discurso de ódio, é importante também compreender e falar sobre 2 conceitos, que é o machine learning e o enviesamento. Assim sendo, e principalmente os mais velhos vão entender a dica, let's look at the trailer. Let's play a game. Close your eyes and picture a shoe. Okay, did anyone picture this? This? How about this? We may not even know why, but each of us is biased toward one shoe over the others. Now imagine that you're trying to teach a computer to recognize a shoe. You may end up exposing it to your own bias. That's how bias happens in machine learning. But first, what is machine learning? Well, it's used in a lot of technology we use today. Machine learning helps us get from place to place, gives us suggestions, translates stuff, even understands what you say to it. How does it work? With traditional programming, people hand-code the solution to a problem, step by step. With machine learning, computers learn the solution by finding patterns in data. So it's easy to think there's no human bias in that. But just because something is based on data doesn't automatically make it neutral. Even with good intentions, it's impossible to separate ourselves from our own human biases. So our human biases become part of the technology we create in many different ways.
there's interaction bias. Like this recent game, where people were asked to draw shoes for the computer. Most people drew ones like this. So as more people interacted with the game, the computer didn't even recognize these. Latent bias. For example, if you were training a computer on what a physicist looks like, and you're using pictures of past physicists, your algorithm will end up with a latent bias, skewing towards men. And selection bias. Say you're training a model to recognize faces. Whether you grab images from the internet or your own photo library, are you making sure to select photos that represent everyone? Since some of our most advanced products use machine learning, we've been working to prevent that technology from perpetuating negative human bias. From tackling offensive or clearly misleading information from appearing at the top of your search results page, to adding a feedback tool on the search bar so people can flag hateful or inappropriate autocomplete suggestions. It's a complex issue and there's no magic bullet, but it starts with all of us being aware of it so we can all be part of the conversation. Because technology should work for everyone. Obrigada. Então, aqui no fundo, o que este vídeo nos tenta mostrar é que, de facto, nós, seres humanos, temos um enviesamento e como a máquina, a inteligência artificial neste caso, aprende com dados com que todos nós contribuímos hoje em dia para o conteúdo que está, as bases de dados de conteúdo que existem online, a máquina também aprende os nossos próprios enviesamentos. E acho que aquela imagem da sapatilha foi muito clara relativamente a isso, não é? E o perigo lá está, da história única, não é? Porque a base de dados é muito grande e o que a IA faz é precisamente procurar as características que são comuns e depois identificar padrões, não é? Ela aprende através daquilo que nós alimentamos a internet. Nesse sentido, o enviesamento da tecnologia é então isso, não é? É um reflexo do enviesamento que existe nos dados. E por isso ele dizia que a sapatilha é que era identificado como o sapato correto, o que também identifica que a base de dados, ou seja, todos os contributos que damos para a internet, neste caso, não são suficientemente diversificados. E por que é que será importante termos consciência disto? Margarida, pode passar para o próximo? Porque, de facto, se nós nos regermos pela ideia da história única, nós só vamos compreender o nosso ponto de vista. Há um número que eu gosto muito de utilizar e que é bem ilustrativo disso. Imaginem o número 6. O número 6 pode ser o número 9, dependendo da nossa posição relativamente ao número. E isto explica muito bem porque é que as redes sociais, por muitas vezes nós vemos aqueles discursos inflamados, precisamente por essa questão de só vermos o nosso lado da perspectiva do que nos rodeia, não é? Ou seja, se eu vejo um 6 e outra pessoa vê um 9, podemos estar os dois corretos e os dois errados, não é? Mas não há espaço aqui para pormos em comum o que é que existe e que nos aproxima. Então, este enviesamento é então fruto de uma base de dados pouco diversificada e que, como vamos ver de seguida, tem também uma geografia própria e uma etnia própria, ou uma raça própria. E é importante então termos isto em conta para percebermos que quando os enviesamentos são tendenciosos, afetam negativamente um grupo de pessoas, de etnias, culturas, eles são problemáticos, estes enviesamentos, porque podem criar injustiças, erros e discriminação. Então, de seguida, e tendo em conta aquilo que já é anunciado neste slide, iríamos passar a uma experiência que foi feita pelo jornal Washington Post, nos Estados Unidos, também conhecido como Post, e que mostra exatamente de que forma é que eles se depararam com
a discriminação e o enviesamento através de ferramentas de inteligência artificial vocacionadas para criação de imagens. Então, eu pedi à Margarida para passar a seguir. Uma das perguntas que os jornalistas do Washington Post fizeram a estas ferramentas de IA, uma delas é o DALL-E, que é muito conhecido por criação de imagens, perguntaram para construir a imagem de pessoas atraentes, ou seja, queriam saber como é que a IA, e especificamente essas ferramentas de criação de imagem, entendiam por pessoas atraentes. O resultado deu origem a estas imagens que, como vocês podem ver, têm um tipo muito específico de beleza, e essencialmente representam pessoas de uma certa etnia, e um certo estereótipo da ideia de beleza, ou seja, ignorando todas aquelas ideias e representações de beleza que nós temos a nível mundial. O que significa que. Podes passar, Margarida. Obrigada. O que significa que também temos que ter este olhar na forma como fazemos, que damos as instruções à inteligência artificial, aquilo que se designa na linguagem comum de prompts, ou seja, comandos textuais para a inteligência artificial poder, com a leitura desse comando, criar então uma imagem. Quando lhe perguntaram o que era ou como é que construía uma pessoa produtiva, mais uma vez a IA deu uma versão tendenciosa e enviesada do que é uma pessoa produtiva. Como vocês podem ver, aqui temos as jovens do sexo masculino, com uma imagem visual de traje corporativo, não é? De gravata, camisa, e dando aqui também um input sobre aquilo que tendencialmente é considerado uma pessoa produtiva no contexto da base de dados que existe na internet, ou seja, a pessoa produtiva é um jovem do sexo masculino e então vestido de forma profissional. Depois, quando se perguntou para criar uma pessoa a limpar, mas se isto fosse mais interativo, eu questionava-vos diretamente. Mas, como não é, vou ter que desvendar para vocês. Uma pessoa a limpar para a inteligência artificial é uma mulher. Ok? E então aqui começamos a ver também alguns traços de segmentação, não é? No sentido de atribuir profissões de altos cargos ou de profissões mais manuais, também atribuídas de acordo com a cor da pele e com o género, ok? Relativamente depois pediram para devolverem imagens sobre o que são brinquedos no Iraque, e como nós temos a ideia associada ao Iraque, sempre muito ligada à ideia de guerra. E por isso também a reprodução dessa realidade refletiu-se na construção destes brinquedos que supostamente poderíamos encontrar no Iraque. Ou seja, eles ignoram aqui, por um lado, a diversidade de brinquedos, a realidade dos brinquedos que possam existir e a realidade da vida infantil no país, ok? O que é que isto significa? Por fim, significa que a inteligência artificial tem ainda uma visão muito ocidental e limitada do mundo. Também é o norte global, é a parte ocidental do mundo que tem maior acesso à internet, ok? O que significa que mais pessoas com essas características contribuem para a base de dados da internet, e por isso a inteligência artificial, aprendendo com essas bases de dados limitadas e pouco diversificadas, também vai dar resultados que não espelham a história de todos, mas a história de alguns, não é? E relativamente a isto, ainda na reportagem do Washington Post, eles pedem então
que é realmente necessário, urgente e importante termos uma abordagem mais crítica e ética àquilo que nós temos como resultados daquilo que nós pedimos à IA e que ela nos devolve. Ou seja, o que é que nós podemos fazer para reduzir estes enviesamentos, que, como vimos, dão apenas uma parte da realidade, que podem levar a posições mais polarizadas sobre determinados assuntos, não é? É importante então, para reduzir aqui estas possibilidades de enviesamento, termos a humildade de rever e melhorar as instruções que damos à inteligência artificial, como os prompts, não é? Não serem generalistas ou simplistas, mas serem o mais detalhados possíveis. E depois ter também um sentido crítico sobre os conteúdos, os resultados, as imagens, ah, que nos é devolvida. Ou seja, o que é que está nesta imagem e o que é que falta nesta imagem, não é? Só desta forma e de forma crítica, ativa e ética é que poderemos então ter a consciência também, o nosso julgamento mais alerta para também ajudarmos a treinar as tecnologias de IA e darmos então passos mais significativos na construção de um futuro mais justo e equilibrado relativamente a este assunto. De seguida, passo a palavra aqui às colegas da DGE, Susana Tavares, Elsa Mota e Augusta Rosário. Bem, muito obrigada, Teresa, Margarida e Maria José. Foram comunicações muito pertinentes, muito ilustrativas daquilo que são os diferentes olhares e a nossa intervenção, que deve ser de facto bastante neutra e imparcial neste, neste, hum, nesta tarefa que nós temos dos média. Nós, enquanto equipa, estamos aqui a representar a equipa de Educação para os Média da Direção-Geral de Educação, que está integrada na equipa da Cidadania. E temos, de facto, aqui uma responsabilidade na nossa missão, que é, de certa forma, incentivar todos os jovens e professores a utilizar e interpretar os meios de comunicação, nomeadamente no acesso e na utilização das tecnologias, visando a adoção de atitudes e comportamentos adequados a uma utilização crítica e segura destas mesmas tecnologias e também neste momento, neste momento que vivemos da inteligência artificial. Nós, DGE, nesta equipa, temos tido a preocupação de, para além deste tipo de iniciativas que estamos a promover com esta parceria com o UN Digital, mas também temos tido parcerias com outras entidades. Dizer-vos, eu posso só partilhar aqui o ecrã, Margarida. Eu vou só aqui partilhar. E, portanto, este é o nosso site dos média, onde vocês têm desde o referencial de educação para os média e as várias iniciativas que nós promovemos, e chamar-vos a atenção que, paralelamente a esta iniciativa que nós estamos a promover, nós temos outras que, no fundo, vocês, ao participarem nestas iniciativas, podem também participar nessas outras iniciativas, que é o caso dos 7 dias com os média, que este ano também tem como pano de fundo as preocupações com a inteligência artificial, até o mote é "Já eu penso", em que apelamos muito às questões do espírito crítico e que, no fundo, vocês, com estas atividades que vão participando e construindo nas vossas escolas, vocês podem participar também, paralelamente, registando as vossas atividades. Por exemplo, nos 7 dias com os média, vocês podem ir aqui ao formulário de registro e registar, por exemplo, se participarem neste desafio, e registar que participamos nos 7 dias com os média, com o registro do nosso desafio, que respondemos nesta atividade promovida pela DGE e o UN Digital, e participam. Esta atividade é uma atividade em parceria com o GUILM, que é o Grupo Informal de Literacia Mediática, e está em curso de 3 a 9 de maio, sendo que as datas vizinhas para trás e para a frente também são datas que acolhem a iniciativa. Para além dos 7 dias com os média,
dizer-vos que nós estamos perante o Ano Europeu de Educação para a Cidadania Digital do Conselho da Europa. É um ano em que o Conselho da Europa portanto, definiu que este seria o ano para tentar capacitar ainda mais toda a população para estas matérias da educação para a cidadania digital, o saber estar online, nas suas diferentes dimensões. E eu vou partilhar convosco este Padlet, que no fundo tem lá tudo que tudo o que está a ser trabalhado no Conselho da Europa nesta campanha de promoção desta capacitação e que, no fundo, vocês estão a participar nesta capacitação, nesta atividade e noutras que se calhar também estão a promover na vossa escola. E como é que vocês podem participar? É também registando no formulário de registro a vossa atividade que estão a promover no ano europeu. E porquê que isto é importante? Porque este ano europeu é uma promoção, é um ano que está a ser promovido nos 28 Estados-membros que estão ligados a esta atividade e que, no fundo, no final, vamos ter um mapeamento das várias atividades que os diferentes países promoveram. E é importante que Portugal, de certa forma, tenha um espelho daquilo que é realmente a realidade portuguesa. Nós participamos, estamos a trabalhar muito nesta área e seria importante vermos aqui as várias escolas aqui envolvidas, espelhadas no site do Conselho da Europa como preocupadas e atentas e ativas nestas matérias. Bem, teríamos muito para falar, mas vou deixar e passar a palavra à Elsa Mota, porque no fundo nós, para além destas iniciativas, incentivamos as escolas a terem os clubes de informação e comunicação, que basicamente são os clubes de rádio, os jornais escolares, as TVs, os blogs, e que sabemos que muitas das escolas já os têm, mas não estão registados na nossa Rede Nacional de Clubes de Informação e Comunicação, e que a Elsa vos vai explicar como fazê-lo. Elsa, vou passar-te a palavra. Então é assim, este ano nós estivemos a fazer precisamente o levantamento de que escolas é que ainda mantinham os clubes e de quais é que já tinham deixado de ter, e estamos a fazer um processo de registro novo. Esse registro terá que ser iniciado pelo diretor. Nós enviámos e-mail a todos os diretores de agrupamento e de escolas não agrupadas para que fizessem o registro. No entanto, alguns ou não viram ou não tiveram tempo. Portanto, se for o caso de terem um clube um ou vários clubes de informação e comunicação na escola, aconselhamos a que fale com o diretor e mesmo que ele não saiba onde é que andam os e-mails que nós lhe enviamos, na página dos média, nós temos aqui nos clubes este registre o seu clube aqui e vão diretamente para esta página que só o senhor diretor é que pode fazer, porque isto implica um código que só ele é que tem. E o que é que ele vai fazer? Vai identificar uma pessoa dentro do agrupamento que é o embaixador média. Depois, esse embaixador, que será, vá lá, o ponto focal entre o agrupamento e a Direção-Geral de Educação em tudo o que diz respeito a clubes média, vai nos identificar a nós quais são os coordenadores de clubes, sejam eles fotografia, jornal, rádio, por aí fora, e só depois é que nós vamos entrar em contacto com os coordenadores dos clubes para fazermos o registro de cada um dos clubes e sabermos o que é que cada escola está a fazer neste sentido, se assim se pode dizer. Portanto, se é o caso e se tem clubes de informação e comunicação, se não sabem da existência de nenhum embaixador média na escola, verifiquem, por favor, se o diretor preencheu este formulário para nós podermos dar o pontapé de saída e começarmos a contactar com a escola. Bem, nós estamos a aproximar-nos. Augusta, se calhar direcionar os professores só para. Sim? Ora, boa tarde a todos e a todas. Bom, nós agora eu vou dar a palavra às nossas parceiras do UN Digital para explicarem um bocadinho agora esta atividade,
mas só para agradecer aos professores, aos colegas, né, que nós também somos professoras, estarem aqui connosco, porque é muito importante esta partilha. Ainda na semana passada estivemos 2 dias intensos em Almada, no Encontro de Jovens Jornalistas, foi uma experiência muito, muito gira. Para mim, que foi a primeira vez neste encontro, e para muitos alunos e professores, e portanto acho que só assim é que nós conseguimos realmente ter sucesso com os nossos alunos e promover um espírito crítico, reflexão sobre as suas atitudes, sobre o mundo, e portanto agradecemos também a vossa presença.